Olá a todos, acabamos mesmo agora de gravar o primeiro episódio da terceira temporada do Periférico. Tivemos connosco um convidado, Nélio Vasconcelos, que é Senior Software Developer na empresa Net-a-Porter em Londres atualmente, natural da Madeira, ingressou no nosso curso em 95, falámos do seu percurso ímpar enquanto estudante e que trabalhou numa empresa da indústria, falámos sobre todo o seu percurso profissional, as empresas pelas quais passou, os lugares pelos quais passou e as tecnologias que utilizou num percurso que o levou a Lisboa, a Amsterdão e atualmente Londres, e finalmente falámos da sua última experiência há cerca de uma década, que foi quando chegou a Londres, na sua nova empresa e todos os desafios que encontrou. É um episódio super interessante, não é... Podia ser muito mais longo, tivemos que cortar para ser um formato assim mais consumível por vocês. Esperamos que gostem. Nós já estivemos a falar aqui, quase uma hora, para aí, não? Pai, 50 minutos já, passou rápido. Por isso, há coisas que nós falamos que gostaríamos de repetir um bocado para os nossos ouvintes terem o contexto. A primeira pergunta que eu fiz, acho que foi a primeira linha de código, mais ou menos em que ano é que foi, e disseste, Nélio, que foi com os 12 anos. Tu disseste que começaste com... brincar um bocadinho, customizar o teu MS-DOS? Ou isso foi mais tarde? Sim. Ok. Não. Assim, não, isso foi mais tarde. O meu primeiro contacto com computadores foi mesmo, como está a dizer, foi um curso de informática nos idos. Isto, quando é que eu tinha 12 anos? Foi 89, 90? Nossa Senhora. Um curso de introdução à informática, que era uma coisa assim, super nova, que as pessoas achavam que era uma coisa assim, muita gente achava interessante, tanta gente até achava interessante como pessoas achavam que era feitiçaria. Claro. Os computadores, acho que na altura o pessoal pensava que era uma máquina a quem tu perguntas qualquer coisa e te responde de volta. Hoje em dia não é? Hoje em dia a Siri é assim, assim que é implementada. Mas ninguém sabia bem como é que aquilo funcionava. Eu lembro-me quando entrei para dentro daquela sala que tinha para aí uns 13, 14 computadores. E eram as pessoas que estavam lá. Eu acho que era a única criança que de facto foi aquilo que estava dentro daquela sala. O resto era tudo gente que acho que ia usar aquilo como meio que uma plataforma para se lançar na carreira, para poder fazer outras coisas, para poder trabalhar com introdução de dados e gestão de dados. Eu lembro-me de olhar para aquilo e olhas para o computador e pensas para ti próprio. E agora? Então, carregas no botão e de repente estás aquela coisa, aquele ecrã preto e... Aprendeste o tradicional Hello World? Print? Não, nem foi Hello World, foi tipo, agora façam DIR. DIR, ok. Parece uma listagem. E agora façam CD, não sei das quantas. Já foi MS-DOS antes desse primeiro curso? Sim, foi o meu primeiro contacto com os computadores foi, tirando, como estava a dizer, tirando os Ataris ou os Spectrums, que nos anos 80, pessoal, os meus que tinham assim, pais com um bocadinho mais de posses, tinham esse tipo de computadores e tu carregavas um jogo com uma cassete, mas assim não tinhas contacto com outro, com um ambiente de desenvolvimento ou até não vou dizer que o MS-DOS é um ambiente de desenvolvimento, não é? Mas que dá-te uma visão um bocadinho mais detalhada sobre o file system, sobre como copias coisas, como apagas coisas. Até aí o meu contacto com computadores era enfim, uma cassete, ficas meia hora à espera que aquilo carregue e depois jogas. Portanto, entraste no curso depois, uns anos mais tarde, já tinhas um bocado de conhecimento, já tinhas até aprendido um bocado mais por ti, e entras em 95, é isso? Uhum. Ou seja, no mesmo ano assim. em que o Cesium és fundado, portanto és dessa fornada. Sentiste que todo esse teu background e toda essa experiência destacava de certa forma dos teus colegas que só viram um computador ou só começaram a programar pela primeira vez na universidade? Ou então, se calhar, para complementar só essa pergunta,
os outros colegas, sentiste que todos eles já tinham tido experiência em informática ou havia alunos mesmo? Muito poucos tinham. Acho que a maior parte das pessoas que eu conheci, até amigos meus, foram lá parar um bocado por acaso. Informática não era uma coisa que as pessoas, como vocês disseram até há pouco, que é uma coisa que se calhar está na moda e que as pessoas sabem que tem saída profissional e que muita gente vai. Na altura a informática era assim uma coisa um bocado niche, não era... Muito pouca gente tinha computador em casa, ninguém tinha acesso à internet. Como estava a dizer, o primeiro contacto que eu tive com a internet foi nem foi nos computadores que nós tínhamos no laboratório, foi com os terminais X que nós tínhamos no departamento de informática quando eu era por trás do CP1. Depois, entretanto, teve o seu próprio edifício. Assim, o pessoal chegava um bocado tipo, assim, eu sei mexer no MS-DOS, eu sei instalar os meus jogos e os programas com que eu mexo, sei mexer no Windows 3.1, na altura era o que estava na beira, mas mais do que isso era tudo um bocado de curiosidade. Do meu ponto de vista e de mais meia dúzia, como o Filipe estava a dizer, e eu sentia a mesma coisa, eu cheguei lá com a pica toda, quero fazer coisas, quero programar, quero aprender, e foi um bocado de desilusão. Foi por um lado, levei com as cadeiras de matemática que me ensinavam que já estavam à espera que eu soubesse fazer integrais triplos e coisas assim que na verdade não sabia. Por outro lado, vais à cadeira de informática e praticamente te ensinam a carregar no botão. Agora queixam-se ao contrário, exatamente ao contrário. Agora é matemática, isto é seguimento do que já fizemos até agora no secundário, é só linhas por cima. Informática, estão à espera que nós já sabemos tudo, já sabemos usar a bash, estão à espera que conhecemos Linux perfeitamente. Não, eu sei o meu Windows, eu sei abrir o meu Windows, sei instalar na loja do Windows, assim, completamente ao contrário. Por isso, cá revela uma coisa que nós falamos um bocado antes, que é a mudança de perfil de aluno no curso, que antigamente, se calhar, eram os alunos mais interessados por informática, então tinham mais curiosidade, e agora a média e alta reflete só que são bons alunos, né, que estão à procura da melhor oportunidade para o mundo profissional. Eu não ia por aí, porque caracterizar um bom aluno como uma pessoa que tem vindo à entrada da universidade, acho que é um bocado... redutor? Disingenuous. Desculpa lá a palavra. Não é... Acho que não reflete a realidade. Tu não tens que ser necessariamente... Porque é assim, se tu tens 20, ou tu és o gênio, ou tu suaste a decorar, tu não tiveste vida. E eu acho que não é uma maneira de... Uma pessoa para entrar num curso e ter sucesso na vida profissional e na vida académica não tem que necessariamente não ter adolescência, não ter outra vida para além de seis da escola, vais para casa, tipo, lês, barras, depois. Eu acho que, agora vocês podem me corrigir, porque estão mais por dentro da situação, tanto académica como no caminho até chegar lá no secundário, porque isso para mim já foi há muitos anos, mas não me parece que seja uma maneira boa de fazer triagem quem é que é apropriado para entrar no curso de informática. Eu acho e tu acabas, se calhar, a fazer isso. A maneira como se pode verificar facilmente que o que estás a dizer é verdade, é que eu costumo dizer que quem quiser, mais ou menos, consegue entrar no nosso curso. Porquê? Porque há tanta gente que desiste no primeiro ano que abre muitas vias alternativas para chegar ao curso. Ou seja, há muitos alunos no curso que não tinham aquelas notas altas no secundário. E eu conheço muitos amigos meus pessoais que até acabam por ser algumas das pessoas que à minha volta, que eu considero que são aquelas que percebem mais da área, mas que não eram propriamente os melhores alunos e que tiveram de chegar ao curso por vias alternativas. E porquê conseguiram o fazer? Porque houve lá muita gente com essas notas altas que chegou e veio, se calhar, com a mentalidade de ver se vinha gostar ou não, porque sabia que era uma área que tem saída, que é óbvio, toda a gente, é uma coisa que se fala worldwide, e depois chegaram e não tinham aquele amor à camisola que eu acho que no nosso curso
sobretudo nos momentos complicados e nas coisas difíceis que eu tenho, que já falámos atrás, é necessário ter um certo amor à camisola, é necessário nós gostarmos do que estamos a fazer. Eu, por acaso, acho que não me identifico tanto com esse perfil aluno, porque eu lembro do meu primeiro semestre, nós tínhamos um projeto de cadeira que era fazer um jogo em Haskell, programação, e eu ia para as aulas de cálculo, porque era obrigatório ir às aulas de cálculo, e estava lá a programar. E estava lá a fazer o jogo, e no final tinha piada que às vezes a professora tipo, vinha ver o que é que eu tinha acrescentado no jogo naquela aula. E era super simpática, podia levar a mal, podia ficar ofendida com eu fazer aquilo, mas ela simplesmente via alguém que, pronto, gostava do que fazia e que, pronto, a universidade é um adulto e que gera a sua vida como acha que é melhor. Que nem todos os professores têm essa mentalidade, sobretudo nessas cadeiras mais matemática, que têm uma raiz mais parecida com aquilo que é o secundário. As cadeiras de informática já somos muito mais autónomos, também varia de docente para docente. Se calhar uma pergunta que eu queria fazer é, uma vez que a tua entrada no curso coincidiu com o nascimento do nosso centro de estudantes, que é a instituição que nós gostamos tanto e que nós basicamente moldou muito o nosso percurso universitário, como é que tu vias, ou com que olhos é que tu vias, ou o que é que tu acompanhavas, o que é que o Cesium fazia, o que é que te saltava à vista enquanto aluno que o Cesium fazia ou estava a começar a fazer, ou daquilo que tu te lembras do Cesium? Pá, não me lembro muito, sou-te franco, eu acompanho, pá, eu lembro-me de algumas coisas do Césio, mas na altura não sei porque não estava muito ligado a isso. Mas como te digo, também já fui há tantos anos que... Tu entraste, calculo em setembro de 95, não é? Não, olha, o meu percurso foi um bocado diferente. Já nem me lembrava disso. Eu entrei na Universidade da Madeira, foi grande mágoa, porque a Madeira, o curso só para contextualizar, porque és madeirense, não é? Sim. Eu na altura, não sei se ainda é agora, mas na altura para tu conseguires ter uma bolsa de estudo, tu tinhas que concorrer primeiro ao curso mais local. E na altura, por acaso, coincidi com a criação da Universidade da Madeira. A Universidade da Madeira tinha acabado de ser... ainda estava ainda tinha uma comissão de instalação, era uma coisa assim muito, muito provisória. Tínhamos umas instalações de uma antiga escola em que o chão estava cheio de buracos e ouvia-se. Eu lembro-me de estar numa sala, olhar para baixo e ver um buraco e ver as aulas de análise matemática no andar de baixo. E foi uma desilusão. Primeiro porque eu acho que na altura acho que é uma coisa que a maior parte dos madeirenses tem, que é tentar querer ver o mundo e sair um bocadinho daquele contexto da ilha e ver coisas diferentes. E foi uma coisa que tanto a nível familiar como a nível das minhas amizades, toda a gente estava meio que almejava sair e ver o que está lá fora. E meio que por questões financeiras fui obrigado a colocar a Universidade da Madeira como primeiro lugar e pronto, tinha notas boas e acabei por ficar lá, não é? Tive 2 ou 3 semanas de aulas e achei que aquilo não era para mim. Aí foi as aulas de informática. Eu achava que uma pessoa de informática sabia menos de informática do que eu. E tu quando tu queres aprender, quando tu estás com aquela fome de saber, de conhecimento, e chegas a uma sala de aulas em que não tem nada para te dizer, eu penso, isto não é para mim. Então... E era uma altura em que não havia GitHub, não havia internet, não é como hoje em dia. A universidade tinha um monopólio do conhecimento. Se tu querias saber, ou tu tinhas pais ou alguém na família que estavam ligados ao meio, que eu não tinha, muito pouca gente tinha na altura, ou então a única maneira de tu saberes era através da universidade. E se chegas à universidade e não te ensinam, não era... Foi bastante deprimente. Mas, arranjei maneira de fazer permuta com alguém que tinha entrado na Universidade em Braga.
que não estava interessado em ir para lá. Então prometi com essa pessoa e acabei por entrar na universidade, e o dia que cheguei a Braga foi no dia 6 de novembro de 1995, e a primeira coisa que eu me lembro de entrar pelo CP2 ali, tens o Prometeus, ainda está lá, não está? Tá. Sim. Mesmo Entras sítio. ali e vejo os calores de Lesi todos a virem em formação, vestidos de pijama, com disquetes ao peito. Não sei se vocês ainda usam, provavelmente usam Sim. coisas diferentes. Não, hoje em dia as disquetes ainda são namoradas e isso ainda está tudo igual. É? Pá, maravilha. Olha, que hoje em dia é muito mais difícil arranjar disquetes. Sim, de certeza. Por acaso, isso é por Pá, acaso, é eu verdade. fui o calor de 95, em 1995, e pronto, pá, foi diferente. Chegares a Braga com sotaque madeirense, ninguém te entende. Tu não entendes nada do que eles dizem. Toda a gente anda atrás de ti para te prachar. Está um frio de rachar. Foi a primeira experiência que tive de entrar em Braga, do meu curso. E a segunda lá está, estava-te a mencionar há bocado, de tentar ir às aulas de análise matemática teóricas e não conseguir abrir a porta porque estava tanta gente lá dentro que nem à entrada se conseguias chegar. Eu não sei se a sala mudou muito, mas tu há bocado disseste que era no CP2, logo na aula de entrada. Portanto, nós agora acho que temos lá programação funcional e coisas assim. A análise já está em salas mais sala de aula, já não é um auditório, agora é uma sala mais normal. Então, basicamente, quando entraste, já o SES tinha sido fundado nesse verão, tinha sido 1 de junho ou assim uma coisa. Depois tu disseste que não te ligaste muito ao SES, não tiveste bem ao corrente o que é que poderiam estar a fazer, mas começaste a trabalhar logo também no teu segundo ano. Sim, Isso Pois, deve ter roubado muito tempo, era, portanto. pois, era o que se calhar que acrescentava a esta pergunta, é que o Césium, para aquilo que é para mim, para o Nelson, marca muito daquilo que é o nosso percurso universitário e é o nosso ambiente universitário. Tu não tiveste um percurso muito comum, acho que até diria, de certa forma, único, que é tu começaste a trabalhar no meio enquanto eras aluno. Isso aí foi quando, pronto, eu, desde que sou pequeno, sempre ouvi histórias, o meu pai sempre falou o Nélio isso, o Nélio aquilo, o Nélio outro. E agora que eu chego à universidade e eu começo a ver o quão difícil o curso é para mim, porque ele é, e eu penso, caramba, e havia um gajo, desculpa o termo, que o meu pai falava que percebia muito, que fazia isto e trabalhava. Como assim? Se conseguires desenvolver mais, como é que isso Para marcou? contextualizar só, porque para nós é óbvio, mas o primeiro emprego do Nélio que estávamos a falar foi na loja de informática do pai de Felícia. Daí nós também temos esse contacto. E se calhar o que eu acrescentaria é que se calhar estavas a falar de que eras da Madeira, que vinhas com uma vontade de querer conhecer o mundo. Achas que isso aí é que também te deu o ímpeto? Porque não é qualquer pessoa que chega à universidade e vai procurar emprego na área, e isso é preciso uma certa vontade de querer sair da nossa zona de conforto, que é das coisas que somos mais testados quando chegamos ao ensino superior. É assim, para mim foi um bocado de querer, porque realmente isto é o que eu queria fazer desde muito cedo. Ser programador era, como estava a dizer, desde a primeira vez que eu vi um computador, desde a primeira vez que tive um teclado nas minhas mãos, que tive aquela epifania e soube que era aquilo que eu queria fazer. Não, não sei, tu sentes um conforto a usar as teclas e sabes que acho que é preciso ser uma espécie muito única de pessoa para olhares para um bocado de código e veres beleza naquilo. A sério. E na altura não tínhamos syntax highlighting nem nada disso. Tudo branco. Era tudo branco, tudo preto e branco. E acho que foi sempre essa luz que me guiou e que nunca me deixou desistir. Apesar de todos os entraves, apesar de todas as dificuldades e tu teres sempre
ver sempre qual é o teu objetivo, ter sempre isso presente, acho que é fundamental mesmo. Porque é isso que tu pensas, tipo, se há coisas que estão a correr mal e as coisas mudam, hoje está mal, amanhã vai estar bem e segues o teu rumo e tentas alcançar aquele objetivo. E sair de Braga, sair de Lazy, sempre fui era aquele objetivo que eu tinha e tu tentas arranjar maneiras de chegar lá. É assim, eu se não conseguisse trabalhar, por isso simplesmente não tinha conseguido acabar o curso. Ponto. Tinha que ir fazer outra coisa qualquer. E acho que na altura, não sei como é que as coisas funcionam em Portugal agora, mas tu teres um curso é quase fundamental para tu conseguires ter um trabalho que te permita fazer aquilo. Ninguém. Eu conheço uma ou duas pessoas que conseguiram chegar a programadores sem curso. E que, aliás, conheço duas pessoas, estou a visualizar ambas, que são programadores brilhantes. Um deles acabou por tirar o curso depois, quando quando eu estava a trabalhar no SAP em Lisboa. Foi ter o curso, não sei se foi à noite, mas havia outras modalidades para poder tirar o curso. Mas essencialmente, tirando essas duas pessoas que eram brilhantes, são programadores absolutamente brilhantes e acho que conseguiram por aí. Se tu não fores uma pessoa fora do normal, tu sem curso não chegas a lado nenhum. E então meio que o curso para mim era aquele trampolim que me permitia fazer aquilo que eu gostava. E pronto, foi tendo esse objetivo que segui a minha carreira académica. Como eu estava a dizer, assim, foi um bocado de sorte. Eu conheci o pai e a mãe do Felício por amigos do curso. Lembro que nós estávamos acho que estávamos no jantar, daqueles jantares que o pessoal organiza, não é? Um traz umas garrafas de tinta, outro traz um takeaway dos restaurantes ali do lado e na altura os pais do Felício acho que tinham acabado o curso há pouco tempo e nós conhecemos tornou-se meu amigo, tanto o pai dele como a mãe dele e eu depois de algum, acho que na altura o teu pai era professor de matemática. Sim, o meu pai chegou a ser professor de matemática e informática Em há muito Santo tempo, Tirso. antes de criar a FATEC. E depois, passados uns tempos, o teu pai juntou-se com o Ângelo para fazerem a empresa dele. E eu aparecia de vez em quando na loja, já não sei porquê. Porque, pronto, eram meus amigos e davam duas treta. E na altura não sei que surgiu a oportunidade de eu ajudá-los a montar computadores, porque acho que havia. Foi uma coisa assim muito, muito informal. Havia tipo muita coisa para fazer e não havia tempo, e então eu dei-lhes uma ajuda. E a partir de uma certa altura aquilo tornou-se uma profissão. Não foi assim uma coisa que eu tivesse sido entrevistado, não respondi a um anúncio nem nada disso. Foi uma coisa meio que orgânica. Passei de ir de vez em quando de dar uma ajudinha neles, porque também achava piada aquilo. A fazer daquilo profissão enquanto estava a tirar o curso. Tinha acesso a coisas que a universidade não me dava, que era, tu tinhas acesso a hardware, vias as coisas que iam saindo, o que é que era de novo, sei lá, placas gráficas, processadores, tinhas experiência mesmo prática de encaixar uma motherboard, de enfiar os parafusos, de saberes o que é preciso para construir um computador e depois instalar as coisas todas, muitas vezes até levar as coisas até a casa dos clientes e andar por baixo das mesas a passar fios. Foi uma... assim, e por outro lado, trabalhando na loja dos pais do Felício,
dos pais, não, do pai da Felicidade e do Ângelo, permiti-me fazer o meu primeiro site. Que eu já tinha brincado um bocado. Na altura, que eu entrei na universidade, nós tínhamos um servidor que toda a gente tinha meio que acesso. Então tu podias ter a tua página pessoal. Não sei se isso ainda é uma coisa que o pessoal faça. Se calhar já não faz sentido. Mas no servidor quê? Da universidade mesmo? Ou... Sim. Ok, agora não. Mas as pessoas, pronto, têm alternativas. GitHub Pages, Sim. A malta Na agora altura não, continua a fazer, mas não no na dia. altura ninguém tinha acesso a nada disso. Isso era, tu teres acesso a um servidor de internet era uma coisa raríssima. Não é? Acho que só mesmo se tu trabalhasses mesmo numa parte científica, numa parte governamental ou até académica, que tu tinhas acesso a esse tipo de coisa. E nós dávamos um username e uma password, que era o nosso número de aluno, e tu tinhas tipo, aquilo era, acho que estava a correr um servidor Apache qualquer, e tu podias pôr o teu HTML lá num diretório e tinhas a tua página na internet. Então era uma coisa que o pessoal usava mesmo e para dar os teus primeiros toques em HTML. Lembro-te que o pessoal usava muito GIFs animados para... Pronto. Era isso, era aquelas tabelas se vocês vão ao Internet Archive, veem coisas que se calhar para vocês vão chocar um bocado em termos visuais, como é que era a internet em 1995. Mas pronto, nós podíamos fazer coisas estáticas, não é? HTML, GIFs animados, não havia muito para além disso. Entretanto, acho que foi em 98, se não me engano, que através de alguns colegas meus, que já estavam em anos mais avançados e que sabiam um bocadinho mais, e através de alguns dos professores também, que eu dava-me com algumas pessoas no departamento de informática, tanto ao nível das aulas como também fora das aulas. Também por trabalhar na loja, de vez em quando vinham as pessoas do departamento a pedir para arranjar o Windows. E comecei a brincar um bocadinho com o Perl. Não sei se vocês estão por dentro. Sim. Mas agora já não aprendemos. Já não aprendemos, não é? Já não é tão tradicional. Mas por acaso era uma coisa que nós até estávamos com expectativa de tocar neste assunto, de falar do Perl, porque vimos que ali os teus primeiros anos foi graças a isso. Era o que tu fazias na Sapo, já não me lembro bem de outra empresa, mas penso que... E mesmo agora, acho que tu no teu LinkedIn dizes qualquer coisa como ainda tens que manter alguns legacy systems. Eu tento evitar. Claro. Tento evitar. Porque passei à frente. Foi uma parte da minha vida que como está a dizer, eu aprendi por ali para em 97. Metade da internet na altura, ou mais até. Perl era sei lá, era o JavaScript da altura. Não era JavaScript no sentido que já havia JavaScript. A maneira como tu ponhas uma página de internet a ser funcional, para além do faço submit de uma forma, vai o conteúdo para o servidor, volta, e já havia JavaScript para fazer algumas partes de mais tipo, sei lá, passas com o rato por cima de qualquer coisa, o link muda texto, coisas assim muito básicas. Não havia Ajax, nem havia nada dessas coisas. Aliás, eu estou a falar em Ajax e para vocês já é uma coisa já passou, super antiga. Mas na altura ainda estava no futuro. E tu usares Perl, na altura a maneira para tu fazer as páginas dinâmicas era usar CGI. Então tu tinhas uma script que capturavas o input, fazias qualquer coisa, e depois todo o output dessa script era a página de internet. Havia outras coisas que podias usar. O Apache tinha... podias meter código a meio do HTML e que ele interpretava-te e fazia-te, chamava-te uma script Perl, processava qualquer coisa e voltava. Mas eram assim coisas muito básicas, mas para a altura fui eu que aprendi através de um colega meu também que estava 2 anos à frente de mim,
E como trabalhava na empresa do pai da Felício, sugeriu: olha, e se a gente fizesse aqui um site? Porque ele já tinha um site assim meio favorito, só para só para darmos informações institucionais do que era a empresa, quem era, o que é que fazia, onde é que estava, qual era o telefone, e basicamente era isso. Então, tendo, tendo um objetivo, tendo uma loja online que tinha que criar, tive acesso a tempo, a ter um objetivo concreto para fazer uma coisa. E na altura lembro-me que contratamos, fizemos um, um domínio que foi difícil de criar. Foi o fatec.com. Tentamos .pt, mas na altura para tu teres um domínio .pt era uma coisa extremamente difícil. Não nos deram esse domínio porque havia uma empresa em Famalicão que se chamava Patec. Então era muito parecido. Então a FCCN recusou-nos o domínio. Então tivemos que registrar o .com. Tivemos o alojamento da Telepac, na altura era da Portal Telecom. E essencialmente tu pagavas, sim, não pagavas pouco, pagavas algum dinheiro. Tu podias fazer upload do teu HTML, mas para fazeres upload de binários, não era bem binários, porque estamos a falar de scripting, mas para fazeres o upload de um programa, tinhas que mandar um e-mail para o engenheiro, não sei das quantas, que ele olhava para o código e ele fazia o upload via FTP. E se havia algum problema, tinhas que repetir este processo. Então era uma coisa que demorava horas. Que é curioso que depois, mais tarde na minha vida profissional, acabei por enfrentar a mesma coisa quando tu tens uma pipeline que demora horas a fazer deploy. Mas pronto, foi a minha primeira experiência com programação no sentido profissional da coisa, não é? Fora da universidade. Se calhar o CGI Bin já não é uma coisa que se use muito, mas ainda assim, eu, pelo menos numa cadeira de primeiro ano, o nosso primeiro projeto foi com uma CGI Bin, mas em C. Portanto, o C é que dava os prints do HTML para ali. O Felício já não teve essa felicidade de trabalhar com isso. Acho que acabaram com isso, não foi? Acabaram, por acaso, nos últimos anos, eles têm vindo a remover algumas coisas das cadeiras. Isso é uma coisa que, quando eu vejo os projetos, um ano antes do meu, 2 anos, 3 anos, fico com uma pena enorme, porque no meu foi uma aplicação de centro terminal. E pronto, e não pude desenvolver essas coisas todas, nem sequer pude ter a minha primeira experiência logo ali com o HTML e ver, porque às vezes é só preciso dar os primeiros toques para depois uma pessoa por si só poder explorar mais no assunto. Se calhar um ponto que eu tocava agora, porque estamos de certa forma ao longo da conversa a percorrer o teu percurso académico e profissional, é falar num ponto que nós falámos antes, que acho que é uma conversa que é muito, muito boa de se ter, e para aqueles que nos ouvirem, aqueles que tencionam entrar no curso e aqueles que estão a iniciar os primeiros passos no curso, que é aquilo que tu falaste, que sentiste, que é uma coisa que eu senti muitas vezes, e muitos amigos meus também já relataram a mesma coisa, que é uma espécie de sentimento de síndrome de impostor, que acho que o nosso curso é mais passível disso do que a maioria dos cursos. Eu, em particular, sinto muito isso na sala do Cesium, porque a sala do Cesium acaba por concentrar os mais interessados, aqueles que têm mais amor à camisola, e também aqueles que já estão no teu ano, estão um ano acima do teu, estão 2, 3, e parece que já estão noutro nível completamente diferente do teu. Isso, como tu falaste, é um pau de dois bicos, no sentido em que te pode marcar negativamente, pode deixar-te um bocado inseguro e etc. E é óbvio que passas mal por causa disso, e eu, sem dúvida, relato mesmo, mas ao mesmo tempo também te incentiva, ou seja, a querer ser melhor, a querer estar ao nível das outras pessoas, a ver o que é que eles andam a fazer, e tu, por ti próprio, tens essa iniciativa. Como é que relatas essa experiência no curso? Como é que lembras desses tempos do curso em que no início as coisas não eram assim tão simples e tão fáceis? Então, nós estávamos a falar um bocado de uma coisa boa, de engenharia informática na Universidade do Minho era tudo boa, entre aspas, não é? É o facto de tu levares tanta porrada que chegas ao fim e estás pronto para tudo, não tens medo de nada. E é um facto, é um facto. Eu lembro-me de, quando cheguei ao meu primeiro emprego fora da universidade, não me senti minimamente intimidado, não me senti mínimo de ansiedade, e sabia que qualquer coisa que me materiasse, nunca nada ia ser um décimo da dificuldade que as pessoas da Universidade do Minho me atiravam. E foi um facto. Por outro lado,
tu passares anos em que os teus trabalhos, os teus exercícios, o teu esforço não é propriamente valorizado ao nível da universidade, em que por mais que tu tentes, por mais que tu lutes, por mais que tu trabalhes, tu chegas ao fim do semestre e tens uma nota medíocre ou chumbas, e saber que tu deste tudo o que tu tinhas para conseguires alcançar aquele objetivo e mesmo assim nunca foi possível. Acho que começa-te lentamente a pôr aquela dúvida no teu cérebro que nunca és tão bom como devias ou como querias. E realmente, e depois olhas para os teus colegas todos e vês montes deles a fazer o curso quase com uma pá nas costas e tipo, passa a pensar, tipo, o que é que há de errado comigo? E isso foi uma sensação que nunca consegui propriamente ultrapassar, passados 20 anos de ter, quase 20 anos de ter saído da universidade. É uma coisa que me acompanha dia a dia. E como o Filipe dizia, por um lado, põe-te dúvidas na tua cabeça, se tu és realmente bom naquilo que fazes ou não, mas por outro lado também obriga-te a aprender, obriga-te a trabalhar, obriga-te a estar constantemente atualizado. E se tu não estiveres atualizado na nossa área, é assim, o que eu estou a aprender agora, o que estou a fazer agora, ou se já não está desatualizado agora, daqui a 6 meses já está. Por isso tu tens de estar sempre constantemente a aprender. E se tu não aprendes, se tu te deixas ficar, tu vais ser ultrapassado. Então é o que estava a dizer, é uma faca de dois bicos. Tu, por um lado, faz-te mal, por outro lado, faz-te bem. Eu não sei qual é o equilíbrio, não sei se é mais para um lado, deve ser para o outro, mas. Isso depois também impacta de forma diferente às pessoas, não é? Há pessoas que mais facilmente lidam bem com isso. E assim, o Felipe estava a dizer do Césium, por exemplo, vai para o Césium, tem alunos mais velhos, porque sinceramente é o sítio em que é mais fácil nós termos o contacto com pessoas mais velhas e partilhar conhecimento assim. Que traz uma vantagem que é as inseguranças que o Felício tem, alguns desses alunos não ouviram falar sobre aqueles tópicos até chegarem ao 4º ano, até chegar ao 5º. E o Felício estava ali no 1º ou no 2º e já estava a ouvir. Então, claro que ele se sente intimidado, mas é porque pronto, ainda está numa fase mais inicial. Por isso até acaba por ser uma vantagem, não é? Que mais cedo. Outra grande vantagem, eu considero o Césium o melhor que o curso me deu, ou seja, a melhor experiência, e eu não sinto que eu aprender mais. E uma coisa que se calhar que eu digo que é uma pena do Césium, na tua altura, estar a começar e não ter o ambiente que hoje tem, é tu teres ali todo um núcleo de apoio de pessoas mais velhas que muitas vezes ajudam-te a guiar pelo curso. Ou seja, nós podemos dizer na brincadeira, porque agora em tempos de GitHubs, que os nossos trabalhos estão a ficar cada vez melhor. Porquê? Porque eu vou para uma cadeira, já estudei o trabalho do Nelson, já vi tudo o que ele fez, as ideias novas que ele trouxe em relação ao trabalho há 2 anos, e agora já só acrescento o meu input, já arranjo maneiras diferentes de como é que eu posso tornar isto um bocadinho melhor, para que daqui a 1 ano, daqui a 2 anos venha o gajo seguinte e olhe para o meu trabalho, etc. Essas coisas são super valiosas. Eu acredito que no Césium acabamos por ter essa vantagem porque uns impingem essa cultura nos outros. De, opá, esta cadeira é assim, cuidado com isto, tenho mais atenção a isto, que o professor valoriza isso. Isso é mesmo algo muito, muito valioso. Eu que tenho um percurso entre curso pré e pós-Césium, se bem que só foi o meu primeiro ano que não tive ligado ao núcleo, posso dizer que ajuda muito a combater essa porrada que nós levamos, ajuda sem dúvida. E consistentemente nos trabalhos, estar a trocar input com toda a gente e toda a gente dizer, epá, tu faz isso, faz aquilo, é muito, muito valioso. Mas depois também tem esse lado de que opá, tens a malta, tens no Césio reúnes pessoas mesmo muito interessadas pela área e tu sentes que se descansas um bocado, já está toda a gente a passar-te à frente, já está toda a gente a saber muito mais que tu, então tu ficas um bocado ali ansioso e etc. A vantagem é que se essas pessoas forem aprender primeiro que nós, depois também não nos custa a nós aprender, porque eles depois vão-nos já dar a versão sintetizada, resumida, já tratada. Nós não vamos, por exemplo, uma coisa que nós temos no Césio é
estamos sempre a experimentar as tecnologias mais recentes. Sai uma cena nova, este mini projeto que não é assim tão importante que seja numa coisa que sejamos confortáveis, vamos fazer nesta nova tecnologia. E então esses primeiros vão ter essa tecnologia que ainda não tem boa documentação, ainda não tem bibliotecas, ainda não tem, não tem as frameworks consolidadas. Nós já chegamos a lançar coisas que ainda não estavam no 1.0. A tecnologia estava no 0.4, assim, nós já estávamos a usar em produção. E pronto, e traz essa vantagem, porque assim, anos mais tarde, já temos alguém que já bateu ali com a cabeça primeiro que nós e nós... Diz-nos tudo. E tu tens alguém que tu consideres que seja... que tenha mais conhecimento que tu, tenha mais experiência que tu, e que saiba ouvir uma pergunta sem preconceito. Porque muitas vezes eu senti isso, que tinha medo de perguntar, porque para não fazer figura de estúpido. Sei lá, se tu... Isso foi uma coisa que tanto acontecia na universidade, como depois acontece também na tua vida profissional, fora da universidade, que é, tu ouves falar uma sigla qualquer, e tu não sabes o que é. Tu tens aquele medo de perguntar, pode ser uma coisa que toda a gente tenha que saber. E que és um bocado estúpido, não souberes. Ou por outro lado, é daquelas coisas que se sabe dentro do meio. Pode ser uma sigla que só se use naquela empresa ou naquela equipa. E tu ficas sempre com aquele medo. Tu vais perguntar e fazes figura de estúpido, ou perguntas na mesma e arriscas. Tu na universidade, tu tens um grupo de apoio, como o Césio, em que tu sabes que podes perguntar uma coisa e não pá, se for uma cena estúpida, olha, toda a gente, acontece a todos. Mas tu estás ali à vontade, estás ali entre pares e... Pois, é isso. É o facto de ser entre pares. Porque acho que eu já senti durante os meus anos que às vezes não queria levantar o braço na aula e perguntar aquela cena, porque eu achava, se calhar falaram disto na aula anterior, eu é que não percebi, ou eu é que não estava atento. Então tenho medo de... Acho que temos todos de ser represados ali à praça pública. E ali no SESI é tipo, é amigos, é colegas. E há todo um mundos dentro desse grande mundo que é a informática, que eu só me envolvi, só dei os primeiros passos, porque eu digo muitas vezes, às vezes é só meter o pé na água, ou seja, é só precisar dos primeiros toques, saber que existe, fazer quase um show-off das coisas. E depois a pessoa por si própria vai ver, vai investigar, vai aprender. E porque lá está, no nosso curso, também tocando um bocado na conversa anterior, nós acabamos por ter de adquirir uma autonomia, uma certa autonomia. E depois vai ter de nos acompanhar quando estamos sempre atrás da next big thing e estar sempre a aprender. E ajuda muito a todo mundo, tudo que seja Linux, distribuições de Linux, etc, que não são core necessário para o curso, que se eu não tivesse envolvido a estas pessoas que têm esta paixão e que me mostraram, era um mundo que nem sequer existia para mim, ou que eu muito dificilmente encontrava para mim próprio. E há muitas das minhas dos meus grandes interesses, ou das coisas que mais me gozo me dão dentro deste mundo, descobri através dos meus colegas, o que é fantástico, porque depois nós estamos sempre a trocar e depois um decide que vai explorar uma coisa nova. Eu lembro-me que agora o meu Arch Linux quebrou e eu tive de andar de distro hopping porque o som deixou de funcionar, que é Open Release, e eu andei a mexer, a ver e descobri uma coisa que é o NixOS. E então instalei o NixOS, andei a mexer com aquilo estava a quebrar por todos os lados porque eu não sei mexer com aquilo. Voltei para uma Debian Base só para ter uma máquina estável para poder fazer os trabalhos da universidade, mas agora já andei a falar com o Nelson Nix, esta maneira que eles têm nova de gerenciar os pacotes e versões para trás e para a frente, e isso aí acaba por dar muito mais gozo às coisas, temos que explorar, temos um meio com quem falar, e acho que aí o Cesium, lá está, em 25 anos, obviamente não podemos olhar para trás de forma condescendente, porque daqui a 25 anos há de ser muito melhor e os gajos vão ver este podcast e vão dizer, pá, aqueles gajos não sabiam nada, não sabia o que é que estavam a fazer, mas hoje em dia dá ali, para muitas vezes as pessoas já têm um bocado de vergonha ou timidez de se juntar, mas para aqueles que saem da zona de conforto e se juntam, há ali um meio social dentro da área que temos paixão que é incrível. Eu digo que foi aquilo que marcou mesmo muito o meu percurso universitário. Obviamente que o curso está lá, me deu muitas valências técnicas, me deu valências pessoais, a porrada toda que tenho levado e que ainda vou levar muito mais, mas aliado a isso, ter o Cesium é mesmo incrível. Eu queria fazer uma pergunta então ao Nélio, que é como é que surgiu o Perl? Tipo, foi em contexto de aula? Foi em conversa de amigos? Como o Filipe está a dizer, não foi no Césio, mas foi um contexto parecido. Tinha o
tinha o meu grupo de amigos da universidade, do curso. Alguns estavam há alguns anos à frente, alguns estavam uns anos atrás, mas tínhamos as nossas conversas de programação, de informática, do nosso mundinho, não é? E um deles acho que tinha tido uma cadeira de. Acho que estas coisas, acho que o Perl e sistemas operativos e Linux e isso só se aprendia um bocadinho a partir do terceiro, quarto ano, na altura. E esse meu colega estava no quarto ano, tinha tido algumas aulas de sistemas operativos e o Perl era um bocadinho que a linguagem de scripting de preferência, quando tu querias alguma coisa que fosse um bocadinho mais potente do que propriamente shell scripting, tu usavas o Perl. Meio como que uma maneira... Eu senti que o Perl para a internet foi um bocado tipo fita cola. Temos isto e precisamos de uma maneira de tornar uma páginas de internet dinâmicas e potencializar a comunicação do servidor-cliente, e temos aqui o Perl que serve perfeitamente. Na altura, o Perl surgiu como uma maneira de tu fazeres parsing de dados, tipo leres fecheiros de log, usar as expressões regulares para extrair campos dali. Essencialmente o Perl era para isso, mas tornou-se muito mais. E a sintaxe do Perl... Foi essas valências de manipular strings, né, que se calhar viram. Sim, meio que fazia todo o sentido ali. Se tu fores a pensar, tu já fizeste um CGI com C. Mas C, devido às complexidades todas que tu tens com C, não sei até que ponto é que é capaz de ser a melhor solução, porque é rápido, é a coisa mais baixo nível que tu consegues ter, e tu garantes ali que se fizeres aquele bem tens a performance que mais ninguém vai ter, com mais nenhuma linguagem. Mas com Perl tu nem precisas de compilar, não é? Porque ele é interpretado. Tu tens uma linguagem que me apelou pessoalmente, parece quase linguagem natural. A maneira como as condições tu podes pôr à frente, atrás, podes pôr uma execução e depois uma condição, ou podes trocar, podes, por exemplo, faz qualquer coisa if tal, ou if tal faz qualquer coisa. Isso, essa maneira de tu manipulares a sintaxe e tu poderes escrever o teu código, o teu código acaba por ser uma coisa tão expressiva que tu, se puseres 10 programadores a fazer o mesmo programa em Perl, nenhum deles vai fazer exatamente a mesma coisa. Toda a gente vai fazer... A nossa experiência assim mais parecida com isso é com o Ruby, que até há bem pouco tempo era a linguagem de eleição no Cesium, e também é isso, tem tanta maneira diferente de fazer a mesma coisa. O unless, em vez de fazer if not, é unless, colocar à frente, e tal como estavas a dizer no Perl, colocar à frente, primeiro pões a condição, depois é que pões if, uma condição qualquer, acontece isso, que é dependendo de quem for fazer, vamos ter uma implementação. Se há outras linguagens, já toda a gente vai ter uma solução mais parecida. Como é que evoluiu contigo? Tipo, quando é que foi o adeus assim, ao Perl para ti? O adeus ao Perl foi muitos anos depois. Foi há muito tempo, foi há 4 anos atrás. Okay. Aliás, foi porque começou no SAP, quando eu comecei quando tive o meu primeiro contacto com o Node.js, versão 0. qualquer coisa. Estamos a falar de 2000 e... Eu acho que a versão 1 saiu em 2009, não foi? Ou primeiro... Sim. Não, a versão 1 acho que já saiu depois disso. Então se cá foi em 2012 e 2009 é quando ele começa? Sim, eu acho que sim. Eu acho que é em 2000 e... Mas foi para aí em 2009 que eu tive o primeiro contacto com o Node.js, porque algumas pessoas no SAP andavam a brincar com aquilo. E a rapidez com que tu conseguias executar coisas era estonteante. Comparado ao meu código, que já na altura não fazia CG20, porque CG20 só fiz na loja do pai do Felício. Quando cheguei ao SAP, já estava a trabalhar com o Template Toolkit e com Mason. Quando comecei a ver aquilo e ver a maneira como realmente aquilo era potente, e outra coisa que me pôs um bocadinho o bichinho de tentar avançar para JavaScript foi, não o JavaScript antes disso, que era messy e um bocado às 3 pancadas, mas programação assíncrona meio que me deu assim, pôs-me aquela coisa
na mente que pá, isto é giro, é um desafio. Tu conseguires programar corretamente em Node.js é um bocado de fazeres malabarismo. Tu tens que, sei lá, parece que a tua mente se abre para uma realidade completamente diferente que tu nunca tinhas pensado. Fez-me lembrar a primeira vez que eu programei em Java, que eu vinha de programação programação imperativa, e de repente tu tens uma maneira completamente diferente de fazer as coisas, com objetos e propriedades dos objetos e heranças e essas coisas. Quando eu vi o Node.js, vi um bocado isso. Tipo, olha, isto é uma coisa completamente diferente do que eu estou habituado e é giro, tem muito potencial. Mas na altura, em 2009, eu ia falar com o meu chefe lá no SAP, dizia, olha, e se a gente fizesse isto em Node.js? Deixa lá. Concentra-te no que tu sabes e não havia muita liberdade para teres de fazer outras coisas. Tu tinhas... eu às vezes sentia um bocado tipo ao Praia Fabril. Tu tinhas a tua linha a tua linha de montagem e fazes aquilo, bates código como te mandam e pá, se quiseres nos teus tempos livres fazer o que tu quiseres, fazes, mas foste contratado para fazer Perl e é isso que vais fazer. Eu aqui há um ano estive a limpar os armários do Cesium e naquela tralha toda encontrei um livro de Perl que foi uma conferência em 2006 que foi na Universidade do Minho. Eu acho que aqui já devias ter acabado o curso, não é? Acabaste em 2004, já, 2005. E eu não fui a essa conferência porque para remissão dos meus pecados, a primeira experiência profissional que tive foi bater código em Visual Studio, em C Sharp. Okay. E então eu vim da universidade trabalhar com Linux, fazia sei lá, usava Bash scripts e usava Perl, que é essencialmente tu usas aquilo no ambiente do Unix. Usar Perl em Windows não faz muito sentido. E de repente, a minha primeira experiência profissional é trabalhar com C Sharp no Visual Studio. E vejo-me ali caído de paraquedas num ambiente Windows, Microsoft, que não estava assim propriamente, não era uma coisa que eu estava propriamente habituado, não conhecia ninguém, e então meio que naqueles primeiros 6 meses do meu percurso profissional eu estava ali obrigado a fazer aquilo. Entretanto, a conferência de Perl foi na Universidade de Minho. Eu não pude estar lá, ainda pior, porque era a minha universidade, era o meu curso, era a minha área, a área que eu queria fazer, era o que eu queria fazer da vida, mas estava a trabalhar em um ambiente Microsoft, meio que tive que... Olha, não deu. Mas a partir daí, olha... foste buscar o Mandalak? Pá, o IAPC 2005. Eu disse 2006, mas é 2005. Mas foi 2005, sim. 2005. A SAP patrocinou, pelo que percebo. Os principais patrocinadores foi o SAP, o Futango. Pronto, tem aqui outras empresas que eu não conheço tão bem. Mas encontrei isto, e na verdade encontrei várias cópias, encontrei umas 10 para aí, e trouxe uma para mim, porque achei que ninguém ia querer, só para guardar como recordação. E basicamente aqui o que tem é a maior parte dos artigos, que calculo que devem ter sido apresentados na conferência. Mas pronto, tem aqui várias coisas, que se calhar já não estão tão atualizadas para os dias de hoje, mas acho que foi aí o... 31 de agosto, olha, só para deixar, foi de 31 de agosto a 2 de setembro. Pois, nessa altura eu tinha começado a trabalhar há pouco tempo. Eu comecei a trabalhar em 2005 em Lisboa. Não dava para andar a fazer muitas piscinas entre Lisboa e Braga. E também não estava no meio, infelizmente. Coisa que mudou rapidamente. Eu em janeiro de 2006 tive um contacto através da Nova Base. Essencialmente funcionava como consultoria, entre aspas. Arranjaram o meu e-mail, já não sei por obra de quem. Acho que deve ter sido, provavelmente foi algum colega meu que saiu da universidade e foi para lá trabalhar, e foi exatamente isso. Foi um colega meu que eventualmente acabou por ir trabalhar para o Dubai, mas ele na altura, saímos da universidade na má altura, e eu tentei
arranjar alguma coisa para fazer em Perl, mas não consegui. Então acabei por ter que ir para desenvolvimento em C Sharp. Já fui um bocado na sequência também. Assim, eu não caí em C Sharp do nada, não foi um vácuo. No meu estágio em Amsterdão, eu trabalhei com Java e com C Sharp. Essencialmente, o meu projeto foi em Java fazer um processador de C Sharp em Java para automaticamente tentar encontrar possíveis pontos de falha no código de C Sharp. Então, essencialmente, tu fazias um parsing de uma base de código inteira, de uma forma quase industrial. Tu lias as sources todas e tentavas encontrar ali pontos de falha, sei lá, onde a complexidade podia ser, sei lá, se tu tinhas ifs, nested ifs, sei lá, se tinhas 4 ou 5 ou 6 ifs todos em sequência, tu tinhas aí um potencial ponto de falha. Sei lá, na altura era uma espécie de linting que não havia. Então o meu projeto foi fazer essencialmente um linter através de árvores de binários de procura, em que correndo uma base de código, percorrendo uma base de código, podia automaticamente apontar alguns problemas com ela. Mas pronto, já tinha tido uma experiência de C Sharp. E então, meio que, pronto, arranjei esse trabalho em C Sharp, não me deu assim grande prazer em fazer. E ao fim de 6 meses fui recomendar-me na nova base e acabei por arranjar um trabalho no SAP, onde fiquei durante os anos. E foi muito bom. Na altura, acho que era um dos melhores sítios para trabalhar em Portugal. Nós, apesar do ritmo de trabalho ser intenso, tínhamos acesso a gente que sabia muito. Tínhamos acesso a tecnologia que não havia em muitos sítios em Portugal. E pronto, e acho que foi. Por acaso tenho saudades desses tempos. Sobre a tua experiência no SAP, queria fazer uma pergunta que é: o Celso Martinho lançou o código original do SAP no GitHub. Tu trabalhaste nessa code. Ok, se não viste, não consegues confirmar, não é? Mas não, trabalhaste na code. Mas isso provavelmente foi um motor de pesquisa, não é? Sim, era o motor de pesquisa. Sim, eu não trabalhei especificamente no motor de pesquisa. O motor de pesquisa era uma equipa à parte que fazia. Okay. Pelo que eu consegui ler daquele código, aquilo também era uma CGI Bean em C. E pronto, não sei se nesse ano se calhar já estava um bocado mais atualizado, se calhar já tinha mudado a codebase, não sei se aquilo é mesmo... Sim, nós acho que já não usávamos o CGB. Eu não pertencia a essa equipa nunca, conhecia gente que trabalhava na equipa de pesquisa, normalmente era tipo... O pessoal de pesquisa era mais alto nível, mas era Perl. Eu não sei, acho que usava Perl, usava Catalyst, mas pronto, eu lembro-me de quando o SAP surgiu, salvo erro, acho que foi em 95 também. Foi um projeto que o Celso e o Delfim fizeram lá na Universidade de Aveiro, que era tipo o nosso curso, eram tipo os nossos competidores na Universidade de Aveiro, e lembro-me disso ter surgido, do SAP ser o primeiro motor de pesquisa nacional, e que nós usámos bastante, não havia o Google, e ter conseguido, passados uns anos, ter entrado no SAP e ter trabalhado lá foi bastante interessante e bastante bom para a minha carreira. Se calhar eu agora mudava um bocado, porque eu ouvi uma pergunta que eu queria muito fazer, daquilo que foi as conversas que eu tive com o meu pai uma vez, por acaso, que tinha acabado de ter a minha primeira aula de cálculo de programas com o professor José Nuno, e ele estava a falar da transição que houve da universidade de terem a própria linguagem, que era o Camila, e depois terem adotado o Haskell, que foi aquela linguagem que nós aprendemos. Tu ainda és do tempo em que aprenderam Camila? Aprendeu. Aprendi um bocado. A minha experiência de Camila e de Haskell foi um bocado dolorosa. Não... Mas tu chegaste, também te foi introduzido o Haskell no mesmo contexto? Sim. O Camila foi um dos anos, acho que foi no segundo ano que eu
nós tivemos métodos de programação, ou métodos formais de programação, agora já não me lembro. Ok. Agora chama-se de cálculo de programas. Uhum. Foi uma tentativa de nos introduzir à programação funcional. Não havia uma linguagem óbvia que nos permitisse fazer programação funcional à parte da matemática, não é? Que é, por si, a programação funcional. E então Camila foi uma tentativa de criar qualquer coisa que nos permitisse fazer isso. Mas na altura era uma coisa muito, muito buggy. Não funcionava. Se funcionasse metade do tempo era sorte. Acho que foi um bocado. Não diria que tivesse sido um sucesso, apesar de provavelmente os professores na universidade tenham discordado comigo, discordado da minha opinião e até os meus colegas. Eu acho que aquilo foi uma coisa feita um bocado em cima do joelho e que não. Muitas vezes parecia que nós estávamos a fazer pseudocódigo numa folha de papel. As coisas não funcionavam bem. E até porque no ano a seguir eles introduziram o Haskell. O Haskell, para mim, pá, não. Eu tenho alguns problemas. Acho que quando tu és programador Perl e tu gostas de ter aquela liberdade de expressão, de repente tu enfrentares uma coisa como o Haskell em que te obrigam a certo determinado comportamento em termos de programação, acho que é limitativo e depois outra coisa que falhava na altura, não sei se ainda é o caso, é que não havia muita coisa que tu fizesse com aquilo. Está bem, tu fazes funções para fazer para percorrer listas e para fazer concatenação de listas ou para fazer currying ou para fazer isto ou para fazer aquilo, mas depois não há uma ligação à realidade, não há uma ligação a é tudo muito abstrato, é tudo muito, muito esotérico e falhou-me um bocado essa ligação e não foi uma experiência agradável. Agora, para mim, é uma coisa que eu também sinto um bocadinho pronto, os professores são professores da área de métodos formais e estão mais interessados em verificar que o código está correto e assim. E então falha um bocado na prática. No entanto, agora no primeiro ano, a cadeira obriga-nos a fazer um jogo. E é um jogo, usa uma biblioteca chamada Gloss, portanto é um jogo com uma GUI mesmo. E eu fiz um jogo de carros, o Filipe acho que era um jogo de tanques de guerra. Portanto, nós acabamos por ver ainda vemos algum efeito prático disso, mas pronto, as cadeiras tendencialmente que usam a programação funcional fogem muito para um grau de abstração maior e que nos foge da realidade. Mas funciona um bocado bem no nosso curso porque é a primeira linguagem. E então não temos os vícios, nem eu agora queria mesmo fazer aquilo que eu estou habituado a fazer em C, ou que estou habituado a fazer em Java. E como não temos os vícios, é a primeira introdução, funciona mais ou menos bem por causa da semelhança que tem à matemática, tal como disseste, e os alunos estão mais ou menos familiarizados com isso. Pois, eu por acaso, eu não sei o que é que te lembras do ano, mas quem acaba por sofrer mais na entrada da universidade na programação são aqueles que já vinham com conhecimento de programação. Sim, porque vem com o que agora se fala no secundário, acho que é Pascal e C++, talvez, alguns, C Sharp. Varia muito. Varia muito, mas há sempre alguns alunos que já viram alguma coisa. Daquele percurso não é, tradicional e varia, pois acho que cada escola secundária tem autonomia para tomar decisão sobre aquilo que ensina naquela cadeira que dão 12º, basicamente, que eu não tive, também não posso falar muito. Também não tive. Mas sim, eu notava naqueles colegas que já davam uns toques em programação que eles não achavam muita piada a coisa. Mas acaba por ser uma ideia inteligente. Eu lembro de falar com o meu pai, ele ter dito que quando falou de programação funcional foi só no último ano de licenciatura, ou seja, no 5º ano pré-Bolonha, e eu lembro de ter dito que era logo à primeira e ele dizer, isso é muito inteligente porque vocês vêm de secundário com matemática, a maior parte do pessoal sabe matemática, e há ali uma tradução bastante fácil. Realmente, se tivesse aprender agora, que já tenho a experiência que tenho noutras linguagens não funcionais, a história se calhar teria sido outra. Mas, por acaso, eu e o Nelson agora andamos a investir numa linguagem funcional, só que não é bem tradicional funcional, que é não é 100% funcional. Que é o Elixir, que eu, por acaso, estou a gostar muito, e o Nelson também,
Mas lá está, mas se calhar também torna-se mais fácil para nós ler aquela sintaxe, porque já também temos um historial com Haskell, etc, etc. Ou seja, não nos estranha tanto, E diria. o funcional acaba agora está meio cozido nas linguagens todas, não é? Sim, Por exemplo, pois, JavaScript. Programação funcional, JavaScript, é o que eu estava a dizer, eu faço programação funcional todos os dias. Tu agora programas E é com uma coisa JavaScript, com Node? É isso? sim, Node.js e JavaScript, e faço um bocado de Python também. Mas essencialmente são esses dois. E JavaScript, assim, JavaScript tem um bocado naquela linha do Perl, tu fazes o que tu quiseres com aquilo. Tu podes, pode ser funcional, pode ser para objetos, pode ser, quer dizer, uma coisa também não é exclusiva, não é? Pode ser procedimento, pode ser procedure, pode ser o que tu quiseres, e tu, eu de repente ser introduzido ao Haskell, e essencialmente o Haskell para mim era uma extensão de análise matemática. E, tu tens a composição de funções, e na altura eu sinto que não me disseram tipo, o que é que tu realmente podes fazer com isto, o que é que realmente programação funcional te dá. E um dos factos que é tu não poderes fazer, não ter side effects, quer dizer, tu em JavaScript podes, tu em Haskell já não podes. Eu sentia a malta do Haskell como se fossem meio que os talibãs da programação funcional. É aquilo, tu não podes sair um milímetro ao lado. E aquilo meio que me limitava em termos criativos, e eu acho que programação para mim sempre foi um processo criativo, mais do que, acho que era meio engenharia, meio arte, entre aspas, sem querer fazer da programação uma coisa que assim que não é, mas para mim era um bocado isso, e o Haskell meio que me limitava, e era tal coisa, não tinha assim muita ideia o que podia fazer com aquilo, tipo, tu teres, hoje em dia tu teres um map, ou teres um reduce, ou teres um filter, ou que são fundamentos da programação funcional, que são usados a toda a hora. Acho que na altura, se tivesse esse tipo de conhecimento, ou se tivesse esse tipo de, se fosse guiado nesse sentido, as coisas tinham sido um bocadinho mais fáceis. Só para complementar isto, é bem escolhido ser Haskell por causa dos vícios. Porque os professores estão mesmo a tentar que aprendemos, por exemplo, conceitos como a recursividade, funções de alto nível, isso tudo. E se tivéssemos a hipótese de escolher, por exemplo, imaginem que tentávamos fazer, a cadeira era com JavaScript, e haver o aluno que lá no meio fazia as coisas que não da forma funcional, porque está habituado de trás de misturar. Então é bom que seja no início, e ser puro facilita. Depois nós, se calhar, fugimos se calhar gostamos do funcional, mas sim, não a 100%, tipo introduzir alguns conceitos ou assim. As streams, acho que é um bom exemplo. Exato, gostamos de meter lá streams lá para o meio e estamos a usar os mesmos conceitos, basicamente. Sim. Uma coisa que eu tive uma tentativa de fazer coisas em escala há uns anos atrás. Achava uma coisa interessante até certo ponto, mas a forma como aquilo me... o que eu percebi quando estava a programar em escala é que a maior parte das vezes eu parava e pensava para mim próprio: porquê? Tipo, porquê isto? Há tanta maneira de fazer estas coisas, porquê que eu estou-me a sujeitar a esta dor, entre aspas, para fazer uma coisa que com outras linguagens acaba por ser tão natural, tão... Só para contextualizar os nossos alunos, se calhar não estão habituados a Scala, mas Scala é uma linguagem que usa a máquina virtual de Java, não é? E tem este conceito da imutabilidade, não é? Não é possível mutares os teus objetos. Aquilo também, tu crias objetos, correto? Eu não estou muito por dentro, mas sim, não os podes mutar, é isso? Sim, tu tens uma série de restrições que não podes sair delas. É a questão de tu saís de JavaScript e ires para Scala, é um bocado tu saís da China e ires para os Estados Unidos, ou se calhar da Coreia do Norte, pronto. Acabam de te limitar as tuas ações de tal forma
assim, é garantido quase que a teoria é que tu vais chegar com uma coisa que funciona e está testada e que como o Zé Nuno Oliveira dizia-nos que nós íamos chegar ao fim do o nosso programa ia ser garantidamente bug-free. Não havia maneira de aquilo ter um bug. Mas se tu fizeres uma coisa, uma função muito simples que recebes uma lista e que geras um número qualquer e sabes perfeitamente o que estás a fazer, agora muitas vezes o mundo não funciona assim, não é? O que é que tu achas que funciona melhor numa equipa muito grande? Não sei se já trabalhaste assim com qual é o número máximo de equipas que trabalhaste. Nós, no máximo, se calhar trabalhamos com 4, 5 num projeto. Achas que o que funciona melhor é usar uma ferramenta limitativa que te impede de fazer certos shortcuts, tipo, por exemplo, mutar o objeto, ou usar uma linguagem muito simples que não haja assim muito espaço para criatividade? Por exemplo, o Go, que eles chegavam-se, que é simples. Eu acho que temos de ter um equilíbrio. Uma coisa que eu ia chegar é grande razão pela qual eu saí do Perl é porque chegas a uma altura que o Perl é um bocado bandalheiro. Toda a gente programa da sua forma e chega uma altura que ninguém se entende. Tu tentares ir, de repente, há qualquer coisa que falha, o teu sistema não funciona, e de repente tu queres ir, tu vais procurar um bug numa aplicação grande feita em Perl, é assustador. As potencialidades do Perl são gigantes, mas a potencialidade para erro também. Se tu não tens uma equipa que te obrigue a teres um conjunto de testes que seja extenso e extensivo, que tu tenhas 100% ou quase de coverage e que tu faças disso quase religião, se tu não tens uma equipa que coletivamente te façam boas code reviews ou que te obriguem a seguir determinados parâmetros, torna-se complicado de manter, torna-se bastante frustrante. Tu perdes imenso tempo à procura de erros e chegas a uma altura que eu pessoalmente cheguei a uma altura que desisti um bocado daquilo. Tipo, acho que já não consigo fazer mais que isto. Tem esta linguagem nova, entre aspas, que não é linguagem, é um ambiente de desenvolvimento do Node.js que te permite fazer coisas novas. Se calhar também dá para tanta bandalheira como o Perl, mas então meio que fartei-me um bocado, fiquei um bocado frustrado com as coisas e acabei por seguir outro caminho. Mas também foi um bocado potenciado por sítio onde trabalho, aqui como estava, projetos novos que estavam a aparecer e foi um bocado de coincidência. Não... Mas confesso que já estava um bocado cansado de falta de formalismo, pronto. Acaba por beneficiar um bocado, isso sem dúvida. Mas eu acho que temos que ter um equilíbrio. Não é tu fazeres uma coisa em que basicamente não deixes o programa de fazer nada, como é o Haskell, na minha opinião, ou teres uma coisa como o Perl em que deixas o programa de fazer tudo. E há outras ferramentas, há outras maneiras de tu obrigar as coisas a acontecerem. No caso, teres uma bateria extensiva de testes, teres não só ao nível mais baixo, ao nível dos unit tests, como teres integration tests, teres acceptance tests. Os testes garantem que as coisas funcionam, que o teu trabalho, que o teu código é aceitável do ponto de vista da equipa, do ponto de vista da empresa e que as coisas funcionam. Se tu tiveres isso, tu meio que podes dar liberdade aos programadores para seguirem um bocado o seu próprio caminho sem teres que os obrigar a fazer as coisas daquela forma, que eu acho um bocado frustrante, basicamente. A resposta acaba por ser sempre a mesma, não é? Depende e o sítio certo é o equilíbrio, não é? É quase sempre isto. Depende do caso e depois o equilíbrio, encontrar ali um equilíbrio das coisas. Eu tenho experiência não experiência pessoal, mas tenho amigos meus e colegas que trabalham em áreas extremamente restritivas, como sendo defesa e aeronáutica, e até bancos. E a experiência de todos eles meio que foi tipo, é porreiro durante uns tempos, mas depois tu sentes tão limitado naquilo que tu podes fazer, na tua criatividade. Se
se tu tens assim uma veia um bocado mais criativa, tu chegas ao fim do... e torna-se um bocado frustrante. Não é aquilo que... Eu, pessoalmente, nunca trabalhei num ambiente de desenvolvimento que me restringisse dessa forma. Mas eu acho que, pessoalmente, também seria assim. Por isso, e depois, outra coisa é que se tu deres à tua criatividade, se tu deixares os programadores fazerem aquilo que realmente eles são bons a fazer, tu consegues resultados muito melhores, correndo o risco de volta e meia teres um crash qualquer, do teu site parar durante os dias, mas acho que... Só para terminar, qual é que é a linguagem agora, hoje em dia, que tu mais gostas? Pareceu-me que tinhas um carinho especial por JavaScript, Node.js. Sim. Seria a tua escolha? Só que sim, JavaScript. Mais ou menos depende. Eu não... para coisas... para os projetos em que eu estou envolvido, projetos grandes, eu faço JavaScript. Se são coisas que eu preciso de fazer tipo quick and dirty, eu normalmente uso Python. Por duas razões. Porque o Python é muito... Python é compatível com tudo. Enquanto, por exemplo, se queres correr uma script em Node.js, primeiro há qualquer coisa ali que não me parece a melhor solução para fazer uma script de qualquer coisa. Depois tens que instalar... Normalmente o Node.js não está instalado em máquinas virtuais ou em servidores, então torna-se um bocado cumbersome tu tens que fazer isso. Setup extra. O Python era um bocado como o Perl há uns anos atrás. O Python está em todo lado. E outra coisa que o Python tem uma vantagem muito grande tem um bocadinho de... É um bocadinho de Node.js no sentido do assincronismo. Tem uma... Por exemplo, uma coisa que eu trabalho diariamente é com a AWS. E o Python tem um suporte para a AWS que é muito difícil de tu teres noutras linguagens. Mesmo ao nível de JavaScript, eu acho que o Python é bastante superior. Eles têm uma biblioteca que é About3, que é ali um interface fantástico com a AWS e consegues fazer tudo ali dentro. Então, meio que as scripts que normalmente que eu tenho que escrever porque tenho que fazer qualquer coisa, sei lá, sincronizar bases de dados ou lançar e terminar instâncias, ou seja lá o que for que eu tenho que fazer. Automatizar ali com uma tarefa. Exato. Nem automatizar, é que faz as tuas próprias ferramentas, depende daquilo que tu tens que fazer. E em vez de estares a... E é o que tu dás, realmente a automatizar. Em vez de estares a repetir os mesmos comandos, os mesmos processos, faz uma coisa que faça por si. E isso... A resposta faz muito sentido, porque meio que nós consideramos que Python é assim um pai... Um pai não, é um filho do Perl, né? Tradicionalmente a malta que usava Perl meio que migrou um bocadinho para Python, porque encontra algumas similaridades. E Python acaba de ser um bocadinho mais formal também. Obriga-te a seguires um estilo de programação um bocado mais... É um bocado mais opinionado, então se tu estás farto do Perl, porque o Perl é um bocado... a mim que me fez salve-se quem puder. No Perl foi, por exemplo, com uma função não tens que dizer obrigatoriamente que argumentos é a rotina, não é? Não tens que dizer os argumentos que recebe, fica mesmo difícil de perceber o que é que está à espera esta função. Como é que eu uso, né? O meu colega fez e agora quero usar, não sei, eu tenho que lhe ligar, ele tem que comentar. Havia maneiras de tu ultrapassares essa falta de formalismo no Perl. Mas era tudo um bocado martelado, era tudo um bocado às pacadas. O Perl não era para isso. O Perl é... Tu tens uma função, tu queres mandar um inteiro, queres mandar uma screen, queres mandar uma... Mandas tudo o que tu quiseres. Se funcionar, funcionou. Se não funcionar, olha... Testas primeiro, queres mandar uma função para dentro de uma função? Mandas. Isso... A beleza do Perl é um bocado essa. Tu fazes aquilo que tu quiseres. Não é uma linguagem que te constrinja, não é uma linguagem que te obrigue. Não é opinionada. Então... Há quem gosta, há quem não gosta. Isso, acho que para quem vem, por exemplo, do Java, teres uma linguagem sem tipagem forte é meio que tu trabalhas para o anticristo. Né? Isso... Sentes falta da tipagem? Não, por exemplo, no Node.js ou... Não. Nunca? Não. Ou seja, estas ideias novas de fazer duck typing e assim na linguagem, o que é que achas? Eu acho que isso é uma solução para um problema que eu nunca tive.
Ou é uma solução à procura de um problema. Muita gente vai discordar de mim. Isso não. Eu pessoalmente nunca senti falta disso. Eu acho que pá, eu tolero, porque volta e meia tenho que usar TypeScript e é a natureza da vida. Mas que se puder não usar, não uso. Não sinto falta. Acho que se tu tiveres como estava a dizer, se tiveres uma bateria de testes completa, se estiver bem escrita e se o coverage se for bom, tu consegues, tu alcanças o mesmo objetivo se tu teres uma tipagem forte num programa sem teres as chatices dos constrangimentos, porque essencialmente tu estás ali a adaptar uma coisa que não é da linguagem. Assim, se na especificação de JavaScript daqui a 2 a 3 anos eles vierem com os tipos e fizerem disso obrigatório, pá, tudo bem. Agora, tu estás a fazer transpiling, tu estás a escrever numa linguagem para depois fazer transpiling para outra linguagem, que depois então essa linguagem é que vai fazer execução. Tu estás a confiar essencialmente num gerador de código para meio que provar que o teu programa funciona e que está bem escrito. Não... Mas, por exemplo, se tu tivesses o duck typing, não abdicas dos testes, não é mesmo? Não confias. Não abdicas dos testes, sim, sim. É mais ali uma abstração que tu tens em cima do teu código. Se cá para apanhar erros mais cedo. Com certeza. Antes do teste. Sim, mas não vais confiar na mesma, não é? Vais querer ter testes. Sim, tu vais ter que querer escrever sempre testes, não é? Claro. Porque acho que não é o facto, os tipos não são um silver bullet, não vão te garantir aquela noção que te dão em métodos de programação de que fazes um programa numa linguagem puramente funcional como a Haskell e garantes que aquilo não tenha bugs, é um bocado. Acho que é um bocado acreditar em fadas e unicórnios. Porque, assim, o bug o erro no teu programa não depende única e exclusivamente do tipo de dados que tu tens no input e no output. Enfim, implica fazer. Está mesmo na lógica, não é? Está mesmo na lógica do código. Sim. Implica muitas vezes, mais vezes, uma das coisas que me dificultava usar Scala era no mundo real tu tens que fazer muitas chamadas para serviços externos. Uma função, sei lá, tu escreves uma função que é capaz de aglomerar dados de 3 ou 4, se calhar uma função é um bocado atómico, mas o teu programa em si vai precisar de receber dados de montes de outras fontes e mandar dados para outras fontes. E tu saís do scope do teu código e fazes contactar serviços externos, sempre achei que era uma coisa difícil de se fazer com um ambiente de desenvolvimento que se calhar tenta ser mais stateless do que devia. Mas lá está, é a minha experiência pessoal. Cada um há de ter a sua. Nós discutimos assim há uns meses atrás, quando estava-se a falar do Ruby 3.0, introduzir typing, tipos naquilo, mas houve um artigo que saiu que os maiores projetos de Ruby, eles tentaram tipar algumas partes e correram um analisador e basicamente estava bem tipado. Porquê? Porque se calhar nós, por naturalmente, já tentamos que faça sentido os tipos, não é? Eu, pelo menos, nunca tento escrever uma função que os tipos não estejam a bater certos. Posso até usá-la mal, mas... Se calhar os tipos, tu usas tipos, tu estás a pôr o ónus da responsabilidade menos nos teus testes, porque à partida tu não vais ter que testar que o input que tu estás a mandar é válido, não é? Porque isso já é feito pelo compilador. Só que muitas vezes não é o facto de ser uma string, o facto de ser um inteiro, o facto de ser não te diz muito. Isso é bem que só
o topozinho, a camada superior do que tu tens que testar e que muitas vezes não é isso que te faz a diferença. Eu pessoalmente obviamente que tu nos testes vais validar o tipo de dados que tu mandas. Vais ver se, tipo, se tu mandas um inteiro quando uma função está à espera de uma string, vais validar que vais lançar uma exceção. Por outro lado, isso também dá-te uma afinidade muito maior com o teu código. Quando tu não estás à espera desse tipo de ajuda, entre aspas, por parte do compilador. Voltando atrás, se calhar o Felício tem a opinião de Haskell. O que é que tu achavas? Tipo, eu lembro-me que quando aquilo compilava, eu tinha um grande grau de certeza que devia estar mais ou menos certo a função. Tu Quando eu podias dizer- estava em Haskell no primeiro ano e as coisas corriam bem à primeira, aí eu ficava assustado. Se aquilo Mas, compilasse. mas sim, pá, porque eu diria que tinha ideia quando compilava que a partida ia estar bem. Lá está, do ponto de vista de tipagem, ia estar 100% bem. Depois podia era ter bugs da lógica de estar mal implementada só. Mas eu, obviamente, que Haskell tem um lugar especial no meu coração, porque foi a primeira linguagem que aprendi na universidade. E quando eu bati com o meu projeto de L1, que chegou a um ponto em que era a única cadeira que existia era de laboratórios de informática e de programação funcional, e as outras, quando chegar os exames, logo vemos. Eu, se calhar, agora o rumo que queria tomar no podcast era fazer algumas perguntas sobre a tua vida atual, porque tu há cerca de 10, 11 anos, pelo que eu vi no LinkedIn, que vives em Londres, que sem dúvida é uma experiência que cá vai ter muito valor de partilhar, e era se calhar um bocado isso que eu agora gostava de partilhar, ou seja, a tua experiência profissional aí, como é que sequer chegou a oportunidade de ir para aí, o que é que tens a dizer da vida enquanto programador aí, comparado com a vida de programador quando estavas em Portugal, e tudo isso. Também, se calhar, Meio que para terminar, né? Basicamente percorremos a tua vida toda, só falta mesmo a parte mais recente Sim, sim. para Um, culminar aqui. eu cheguei a uma altura em que estava, eu meio que dei essa dica há bocado. Uh, no Sapo, apesar das coisas serem giras e de conhecer montes de gente e de aprender muitas coisas, meio que aquele ambiente de linha de produção nunca te deixava fazer muito, nunca te, sei lá, como estava a dizer, eu tentei fazer, fazer alguns projetos ao nível profissional no Node.js, quando aquilo foi lançado. Corretamente ou não, nunca me deixaram trabalhar nisso e meio que estava a ver que a minha carreira não saía dali. Depois, o ambiente de trabalho em Portugal, quer dizer, se calhar agora entretanto mudou e as coisas são muito melhores, mas não era o ideal. Eu achava que. Sempre achei que com o nível de gestão, o nível de liderança, as coisas eram um bocadinho pouco profissionais. E se já eram no SAP, empresas de menor dimensão, de menor impacto, de menor visibilidade, ainda mais eram. Eu trabalhei no SAP durante 6 anos, se não me engano, quase 6 anos. Pelo meio fiz alguns projetos fora do SAP, na, na, na Sonai e na PTSI. E eu pensava que o SAP era um bocadinho desorganizado e desregulado. Então, tu sais do SAP e ainda vês que as coisas ainda são muito piores. Sei lá, na altura tipo, não era hábito nós usarmos o Git, não era hábito nós usarmos linting, não era hábito nós usarmos testes, era tudo feito sempre um bocado com a faca nos dentes e, e muito código que eu fazia acaba por ser atirado para o lixo porque aos níveis dos escalões superiores da hierarquia, alguém decidia que tipo, uma segunda-feira alguém via uma coisa porreira no fim de semana e achava que nós tínhamos de implementar aquilo. Dali a 2 semanas já não era aquilo, já era outra coisa qualquer. Então a quantidade de trabalho que eu fazia, que acabava de ser deitar ao lixo, frustrava-me um bocado. Depois, na altura, nós estávamos quase a recessão estava quase a atingir Portugal. Em Portugal as coisas meio que acabam por nos bater 1 ou 2 anos depois do resto do mundo.
não havia perspectivas de... Em termos de salário, as coisas não eram boas. Eu, quando comecei a trabalhar, eu acho que em 2006 estava a ganhar mais do que quando saí em 2011. E estamos a falar de 1000 e tal euros por mês. Em Lisboa, cada vez mais se tornava uma cidade cara para se viver. E começou, através do LinkedIn, que era uma coisa assim, não era uma coisa nova, mas não tinha assim muito tempo. E o LinkedIn, as pessoas no LinkedIn começaram a- a perceber que havia um mundo lá fora de programadores que podiam trabalhar para eles. E comecei a receber contactos de outras empresas na Europa para, para ir para lá trabalhar. E inicialmente resisti, a mordar a camisola, e eu- a minha equipa, tinha ali a minha equipa toda formada e conhecia toda a gente e tinha amigos em Lisboa, mas depois a coisa começou a ficar um bocado frustrante e comecei a aceitar contactos. Uh, tive, cheguei a uma altura que essencialmente me mentalizei que as coisas não estavam a evoluir na carreira da maneira que eu queria, e tive um contacto da Alemanha, tive outro contacto isto mais ou menos numa, num intervalo de 2 semanas. Tive um contacto da Booking em Amsterdão, que para onde era, meio que era a evolução natural do pessoal de Pearl. Já montes de colegas meus que tinham trabalhado no SAP tinham ido para lá. E tive outro contacto aqui em Londres de uma empresa que hum, fazia, geria um site de ofertas de trabalho, que era meio que um aglomerador mundial de ofertas de trabalho, que era a CareerJet. Fui a fazer entrevistas aos 3 sítios. Por uma questão se calhar, de língua, acabei por não ir para a Alemanha, porque achei, olha, na altura tinha 33 anos e pensei, estou demasiado velho para aprender uma língua nova. Já sei inglês. Seria muito mais fácil ou ir para Amsterdão, onde toda a gente fala inglês, ou ir para Londres, onde, pronto, toda a gente é inglês. E por questões financeiras acabei por vir para Londres. E se calhar também por questões mais pessoais, porque já é uma cidade que eu já conhecia, uma cidade onde tinha família, e acabei por ir para Londres. A experiência inicialmente foi horrível. foi, foi, Fui trabalhar para uma empresa que, se eu me queixava do SAP, Jesus, era 1000 vezes pior. Foi muito difícil. Tu saíres, de um trabalho que gostas, que tens afinado com as pessoas, que já estás ali perfeitamente acomodado, e se vires para uma cidade onde não conheces ninguém, apesar de falar a língua, não é facilmente. Ali, o Filipe, estás em Helsinki, é? Não, estou em turco, que é mais. Mas aqui toda a gente fala inglês, é impressionante. Tu vais ao supermercado e a senhora fala inglês contigo, então eu não sei nada de finlandês e não tenho perspectivas de aprender. As minhas aulas são todas em inglês, o meu Sim. círculo social são outros alunos Erasmus que falam inglês comigo, e mesmo os finlandeses que tive a oportunidade de conhecer também falam todos inglês. Não. Mas é assim, eu imagino, eu estou a ouvir a história toda a contar e a dizer que foi difícil. Eu estou aqui há 2 meses e bate a saudade, e às vezes bate forte. Eu nem quero imaginar quase uma década. Não, pá, o problema é assim, tu num contexto de universidade, quando tu tens um grupo de gente que te acolhe, e eu achei isso também, na minha experiência, minha breve experiência em Amsterdão, foi um bocadinho mais fácil, porque tu vais para um ambiente em que as pessoas estão à tua espera, e que tu vais para aprender, e que as pessoas acolhem-te Sem dúvida. e bem que te guiam no que é que podes fazer, o que é que não podes fazer, onde é que tu vais, onde é que tu vives, o que é que bebes, o que é que fumas. E então tu quando chegas num ambiente em que tu já és senior e que tu tens que chegar lá e realmente mostrar o que tu sabes, mostrar o que tu fazes, e muitas vezes tens que até ensinar às pessoas. A barreira da linguagem no início é um bocado complicado, porque tu, apesar de falares inglês, não é a mesma coisa. Tu tens aquele inglês de ler,
ou de ler código, escrever código, ou de falar com as pessoas, ou ler sites e até ter conversas de Zoom, mas não é a mesma coisa. Mas inicialmente foi complicado. Foi complicado até pelo passo no escuro. Tu seres de uma vida com a qual tu estás confortável. Eu tinha o meu apartamento em Lisboa, tinha o meu carro, tinha o meu grupo de amigos, tinha tudo ali mais ou menos encaminhado, e de repente tu vais para um sítio que nunca conheces ninguém. Assim, no caso, quando vais estagiar, tu sabes que dali a um bocado estás de volta, mas neste caso é tipo, é isto. E é isto que tu vais fazer, isto, e é ali que tu vais ficar. O início foi um bocado assustador. Mas lá está, rapidamente tu conheces pessoas, tu fazes amizades. Londres é uma cidade que é extremamente acolhedora, que é uma coisa que não estava muito à espera. As pessoas, apesar de ter aquela ideia de que as pessoas são frias e os ingleses são um bocado out of touch, e a experiência de Londres acho que é um bocadinho é completamente diferente, porque isto é um melting pot. Tu tens aqui gente de tudo, credo, nacionalidade, background, tu facilmente. E depois há uma cultura de aceitar gente de fora que, que te faz com que esse processo seja bastante mais facilitado. E ao fim de umas semanas acho que já tinha-me habituado a isto, e já não estava com ideias de voltar. Mas lá está, eu trabalhei nessa tal empresa durante 2 meses, foi uma experiência horrível, não arrependo de ninguém. Como primeira experiência de trabalho fora do país, acho que ainda é pior. Mas depois arranjei o meu emprego na Net-a-Porter, que é onde eu trabalho agora ainda, passados quase 10 anos. E foi da noite para o dia. E de repente entro numa empresa onde está tudo, é tudo organizado. Já estão à tua espera de que quando tu entras, tens a tua secretária, tens o teu monitor, tens a tua conta de e-mail já criada, tens a tua induction. E depois outra coisa é que tu sentes que te valorizam enquanto programador, que é, eles estão contentes por tu. Não é o ónus de não estar do teu lado, não és tu que tens de te provar a ti em relação à empresa. Eu senti que era mais o contrário. A minha empresa dizer: olha, porreiro que tu nos juntaste a nós, vais trazer valor à tua equipa, à nossa empresa, e sempre foi um bocado isso. E sempre senti como o trabalho era valorizado, não só no nível monetário, que é completamente diferente tu trabalhares em Portugal, trabalhares aqui. E não só aqui, até noutros países do norte da Europa, mas pela minha experiência, financeiramente é muito, muito melhor tu estás aqui, e psicologicamente tu sentes que as pessoas apreciam a tua dedicação, o teu esforço, o teu trabalho. Enquanto em Portugal sempre senti que era tipo, se tu trabalhares até meia-noite ou se trabalhares até às 2 da manhã, faz parte. É assim que as coisas funcionam. E cheguei aqui e percebi que se tu fizeres esse tipo de horário, se fizeres esse tipo de esforço, é porque a tua empresa não tem organização suficiente para te pôr mais gente ou para estruturar um bocadinho mais o teu trabalho. E então uma coisa que não estava habituado em Portugal era sair às 6 da tarde. Isso era coisa que nunca acontecia. Então o facto de tu entrares às 9h30 e saís nem às 6 da tarde, às 6 da tarde se calhar era para sair. Entras às 9h30, sais às 5h30, não tens que fazer horas extra para garantir que o teu trabalho seja feito. Se não se não for feito hoje, vai ser feito amanhã. Não há deadlines que sejam absurdas. E acho que é uma maneira um bocadinho mais confortável de trabalhar e mais agradável em si. Acho que conseguimos falar de muitas coisas interessantes, percorremos o teu percurso todo.
é fixe trazeres ideias diferentes. Nós costumamos trazer nos podcasts das versões anteriores convidados mais assim na área da gestão e mais empreendedores. Foi fixe voltarmos um bocado à programação e podermos até falar mesmo mais tecnicamente contigo. Obrigado por isso. Não sei se Felício quer dizer alguma coisa. Acho que para mim, a nível pessoal, foi bom. Eu não digo conhecer porque já tinha tido a oportunidade de conhecer. Eu lembro-me quando eu era muito pequenino, pai, 11, 12 anos, que me foste buscar uma vez ao treino. Eu devia ter esta altura e um cabelo enorme. Então, tu e o teu irmão, é? Mas de facto conhecer a sério e saber o percurso. Eu ouvi tantas vezes falar do Nélio lá em casa, qualquer coisa, e o Nélio é que percebe é disso, e falar com ele, não sei o que mais. Foi um prazer. Acho que para o primeiro podcast, que este vai ser o primeiro episódio do lançado na temporada, vai ser para começar mesmo em grande. Acho que correu, não estava à espera que fosse correr tão bem, que fosse uma conversa tão fluida e tivessem todos tão à vontade. Espero que tenhas gostado de estar aqui a conversar connosco. Não, foi um prazer, pá. E ainda por cima nestas alturas de pandemia, em que o gajo está fechado dentro de casa, não consegues ter contacto com muita gente, é sempre agradável. Não, e foi uma conversa bastante agradável e de saber vocês que têm a vossa carreira profissional toda pela frente e que estão a partir de um ponto bastante bom, em que vocês têm curiosidade e têm realmente prazer por aprender estas coisas. E é uma coisa que eu queria dizer em termos de... Muitas vezes parece que tu vais progredindo na tua carreira e tu chegas a um ponto em que meio que vais ter que ser obrigado a desistir de programar e tens que meio que passar a liderar equipas e liderar gente. E sempre achei que isso era um bocado acho que não é esse o percurso que toda a gente tem que aceitar e que toda a gente tem que fazer. E se tu realmente gostas de programar, tu podes ser sempre o programador. Não há esse preconceito de tu, para tu evoluires na carreira, tens que deixar de fazer aquilo que tu gostas. Acho que não é uma coisa real. Assim, eu não sinto que estou no topo da minha carreira, mas ando lá perto e nunca tive que deixar de programar. Mas muitas vezes tens que lutar um bocado por isso. Isso muitas vezes não é fácil, porque há de vários setores da sociedade e inclusivamente da indústria, há um bocado esse preconceito de tu teres que evoluir para fora. Mas não acho que seja verdade e acho que vocês podem, nas vossas carreiras, também chegar longe fazendo aquilo que vocês gostam e Acho que é uma... sentem. Não sei se queres deixar algum conselho para quem está agora no curso e que se calhar daqui a 1 ano ou 2 vai ingressar no mercado de trabalho. Tens algum conselho assim? Não tenho medo. Não tenho medo nem dos professores, nem tenho medo do futuro do mercado de trabalho, que as coisas vão correr bem. Que tenham a visão do objetivo e do futuro e daquilo que querem fazer na vida. E as coisas necessariamente meio que se encaixam. As coisas pode muitas vezes parecer, e eu senti isso muito na minha carreira académica, que não saía do lugar e que estava sempre ali meio entalado. Mas acho que esforço e determinação chegam lá, apesar de todas as barreiras que te põem à frente. Está uma excelente nota para terminar o podcast. Acho que... Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado, exatamente. Nada.